que me foram submetidas. No dia 17 de abril, começavam os trabalhos das comissões temáticas, lideradas por 63 representantes. Dentro delas, tinham as subcomissões, com uma participação que variava de 17 a 25 parlamentares. Cada subcomissão deveria realizar de 5 a 8 audiências públicas e ouvir vozes divergentes. O PMDB assegurou a maior parte das relatorias. O líder do PMDB na Assembleia Constituinte foi o senador Mário Covas, aqui de São Paulo. Como nós éramos maioria, ou seja, o PMDB é a maioria, então se criou um hábito de se reunir, as lideranças dos partidos se reunirem com o líder do PMDB na liderança do PMDB. E lá se discutia todos os textos, ou seja, o que nós íamos votar na tarde, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte. A gente fazia os acordos bem cedinho, mas a partir de meio-dia, 2 horas da tarde, até 11 horas da noite, era debate que resolvia o problema. A gente era adversário, mas não era inimigo. Eu participei como líder do Partido Comunista Brasileiro. Tínhamos apenas 3 parlamentares. Era pequeno. Mas foi uma presença muito marcante. Em alguns países mais democráticos existia a liberdade dos partidos comunistas. No Brasil isso não existia. Nós viemos a ter plena liberdade a partir de 85. Na Constituinte você discutia o todo. Então, eu acho que a dinâmica era totalmente diferente do que é o Congresso na sua vida atual. Na área do meio ambiente, a Constituição de 1988 essencialmente determinou a necessidade de estudos prévios de impacto ambiental para instalação de obras, a proteção da fauna e da flora e o reconhecimento como patrimônio nacional os biomas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Uma esperança para os ecologistas que realmente o capítulo de meio ambiente na Constituinte seja aprovado no plenário. Talvez seja um dos países, após a nova Constituição, um dos mais modernos em termos de legislação do meio ambiente. Naquela época não existia a palavra agronegócio. Quer dizer, e especialmente esse segmento da economia não estava organizado como está hoje. Então o meu sentimento é que hoje seria muito mais difícil aprovar o que nós conseguimos na Assembleia Nacional Constituinte. Hoje seria quase impossível, porque ela trouxe o capítulo do meio ambiente e as matérias em todas as áreas da Constituição. Feldman lembra que o fato de todos os deputados estarem presentes e debruçados sobre todos os temas beneficiou o processo constituinte e os assuntos ambientais. Naquela época, a sociedade acompanhava a Constituinte no todo. Estava todo mundo lá, e era importante. Então, não digo que mais fácil, mas era uma dinâmica que não se compara com a atividade corriqueira do Congresso Nacional. Outro avanço importante da Constituição se deu no Poder Judiciário. Ela meramente extinguiu o antigo Tribunal Federal de Recursos, criou o Superior Tribunal de Justiça, tirou do Supremo Tribunal Federal a competência de Corte Federativa, e ficou o Tribunal Supremo predominantemente constitucional. O Supremo ampliou muito a margem de ação, porque a ação direta de inconstitucionalidade passou a poder ser promovida por uma série de pessoas que não podiam antes. E aí se criou, então, uma figura diferente, que hoje é importante, em relação às funções do Ministério Público. O Poder Judiciário deixou de ser um comitê político do Poder Executivo. Seja nas pautas ambientais, jurídicas ou em qualquer outra, o governo Sarney tinha o seu espaço na discussão. O governo agiu muito na questão da reforma na parte tributária quando assumiu Maílson da Nóbrega. Que o líder do governo, que era um deputado extraordinário do PMDB da Bahia, Carlos Santana, deputado já falecido, que era médico, foi um grande formador do Sistema Único de Saúde. Uma vitória dos governistas foi o tempo de mandato do presidente Sarney, 5 anos, e o sistema presidencialista de governo, mesmo o PMDB sendo majoritariamente parlamentarista. O senador Mário Covas se opôs, etc. e tal, e aí não aceitou, porque o Mário queria o parlamentarismo com 4 anos. E aí, quando nós não aceitamos o acordo, nós perdemos tudo. Perdemos o parlamentarismo, que acabou sendo aprovado o presidencialismo, e perdemos os 5 anos
porque foi aprovado 5 anos. Então perdemos os 4, quer dizer, erramos em não fazer o entendimento. Hoje eu acho que a gente cometeu um erro. Vamos dar 5 anos para o Sarney, ele ganhou mesmo, e vamos para o regime parlamentarista. Além dos governistas, é possível dizer que dentro do PMDB havia vários grupos diferentes. Dos 298 constituintes, 82 eram oriundos ou da Arena ou do PDS, ou seja, que apoiaram o regime militar. 137 eram do MDB antes de 79 e por isso considerados autênticos. Isso explica em parte as dificuldades de consenso na Assembleia Nacional Constituinte. A divergência maior dentro do PMDB era na ordem econômica e na ordem social alguma coisa. Os trabalhadores, a reforma agrária, tinha 20% que era ligado ao governo. Então tu tinha uma certa... que aquilo veio se transformar depois no tal de Centrão. Centrão é como foi denominado um grupo suprapartidário de parlamentares que se reuniu em torno de pautas mais conservadoras e normalmente defensoras de interesses da classe dominante. Uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo em 1988 apontou que 36% dos parlamentares se diziam de direita, 32% de esquerda e 32% de centro. Isso exigia negociação. Quando você tinha um texto A para o mesmo assunto, um texto A, um texto B e um texto C, que era o material que tu tinha, você às vezes não tinha solução. Você fazia um texto novo em cima desses 3 para criar a maioria. Então isso era feito no gabinete do Mário Covas. Nós fazíamos um texto de fusão e todos os líderes assinavam esses textos. Depois de feitos os acordos, se dirigiam ao presidente da Câmara. Eu ia de manhã cedo na casa do Dr. Ulisses, antes do dia da votação, 6 horas da manhã, nós tínhamos reunido todos os dias na casa dele, junto com o secretário-geral da mesa, que era o Paulo Afonso, um funcionário extraordinário. E aí você definia o processo da votação da tarde como decorrência dos entendimentos das lideranças. E nesse sentido, o doutor Ulisses, o companheiro Ulisses, foi peça fundamental, porque ele dizia para nós, aqui tem espaço para todo mundo entra aqui dentro. Todo mundo, porque a rampa aqui é larga. Com jogo de cintura, o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, sabia que tinha uma hora certa de votar. Rubinho, nós nos reunimos de manhã, né? A pauta é complicada, né? Hoje não tem muita coisa de acordo, vai ter muita disputa. E quando a pauta é complicada e o plenário é desse tamanho, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. Mesmo com a atuação de Ulisses Guimarães, alguns assuntos não tiveram solução fácil. A gente fazia 3 alternativas. Uma para marcar a posição, uma para passar sozinho, uma para negociar. Por exemplo, eu vou te dar um dado concreto. A criminalização da tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Nós queríamos colocar um imprescritível, mas criminalizamos a tortura, mas perdemos o imprescritível. Quando você não conseguia formar a maioria, você tinha 2 soluções. A primeira solução era usar adjetivo e advérbio de modo. Então se usou muito esse, por exemplo, principalmente, preferencialmente. Outra técnica era mandar para a lei, ou seja, nos termos da lei. E aí você tinha duas alternativas. Ou mandava para a lei complementar, que a exigência era de maioria absoluta para ser votado, ou a lei ordinária, que a exigência é a maioria relativa, a maioria dos presentes na sessão. Os embates que aconteceram muito radicalizados, por exemplo, o embate sobre as Forças Armadas foi muito radicalizado, o embate sobre anistia e tortura foi muito radicalizado, o embate sobre comunicação, que até hoje não está resolvido, foi muito duro, não teve consenso, foi pro pau. Por exemplo, o debate sobre reforma agrária se arrancou o microfone. O debate sobre comunicação se fechou a sala, no sentido de quebrar a cadeira. Teve um debate lá que um deputado estava armado. O Brasil, de fato,